Olá amigos, olá queridos companheiros, olha que música linda. Oliver Chant. Sim, essa música se chama Govinda, né? É simplesmente maravilhosa. Deixa baixinha, mas dá vontade de não falar, né? Vamos lá hoje RVA com o nosso 17º, né? 17ª edição. Estamos chegando no final do primeiro projeto, onde a gente vai dar uma pausa para pesquisa, para o curso avançado. Vocês viram agora um videozinho, né, que eu soltei. Eu gravei rapidamente que nós estávamos em Gravatá, em Pernambuco, aproveitando a viagem. E parei um pouquinho para gravar uma besteirinha. Estava já testando, na verdade já estava testando a técnica completa ali, fazendo algumas pesquisas em cima. Aproveitei o momento para isso. A técnica completa 4 já está pronta e o áudio já está do curso avançado 8 também está em andamento já. A gente pretende gravar essa semana. A gente vai lançar a técnica completa 4 no curso avançado. O curso avançado vai falar de energias e técnica, né? De uma forma um pouco mais avançada, mas a gente vai dar um foco muito mais profundo na técnica completa 4. Não quer dizer necessariamente que essa técnica só pode ser usada por quem passar pelo curso avançado. A ideia não é essa, a ideia é mais ou menos forçar quem está chegando no curso avançado a entender um pouco mais de técnica energética, pesquisar um pouco mais, ver a importância disso, do conhecimento, trazer mais ainda essa seriedade. A gente já falou de energias avançadas já no curso avançado, né? Mas a gente vai agora aplicar a técnica completa lançando. A ideia sempre foi essa, desde o começo. E a gente hoje é dia, deixa eu falar, falei a data, né? Não falei não, hoje é dia 16 de novembro, agora são 2 horas da tarde, 5 para as 2 da tarde. E a gente hoje vai começar o áudio, o FAQ de hoje, falando sobre o último texto do Jonas, que era do fórum lá, do último FAQ, foi sobre reencarnação. E o foco de hoje é sobre a morte, coisa mais linda, né? Mas a gente vai eu até fiquei na dúvida se falava esse tópico aqui do Jonas, porque é bem grande, acho que vai puxar um bom tempo. Deixa eu botar uma musiquinha aqui de N aqui. Vai ficar calminho o ambiente aqui. Bonitinho. Depois eu retorno para o Oliver Chant novamente. O Jonas postou lá no fórum que uma pergunta sobre reencarnação. A pergunta é bem grande, eu não vou falar isso tudo, vou só citar o título dela. E se a ciência provasse a reencarnação? Ficasse comprovada a reencarnação, basicamente mudaria muita coisa. Primeiro que não é provada. Uma vez provando a reencarnação, tem que provar a existência da consciência, né? Porque o que reencarna é consciência. Se a reencarnação é comprovada, antes é comprovado que a vida continua. Então muda toda uma base de toda uma estrutura mundial de religião. Basicamente todas as religiões que não têm a base como reencarnação, seus estudos iriam entrar em grandes conflitos, né? A gente ainda ia ter problemas ainda com a crença e mas se fosse comprovado por A mais B, acho que isso vai acontecer, mas não agora, né? Muito na frente. A gente já tem muita pesquisa em cima disso, muita pesquisa, mas ainda para comprovação mesmo em estudo a gente está um pouco distante. Então é bem grande, daria para falar sobre vários textos, sobre várias ideias que poderiam acontecer, mas a gente só ficou essa perguntinha e a gente vai hoje direto para o tema de hoje. Eu pulei mesmo porque senão não é muita informação, até fiz uma grande anotação aqui, mas eu prefiro ir direto aqui. A gente fala hoje sobre a morte e hoje a gente vai para a doação de órgãos. Olha que coisa massa. Todas as perguntas de hoje, algumas são do fórum, mas algumas são e-mails recolhidos, e nós não vamos falar o nome das figuras, das personalidades, porque não nos foi permitido, não sequer sabiam que não existia nem o FAQ. Fico na dúvida qual a visão espiritual em relação à doação dos órgãos e o que os mentores acham, né? O que um espírito, nesse caso, acha sobre a doação dos órgãos e o que o próprio espírito ao desencarnar acha. Olha, a visão espiritual em relação a isso é simples. O corpo físico, né, a lógica, o corpo físico é um corpo da matéria, que ele é um veículo, um instrumento
que de acesso. É como se eu te desse agora acesso, por exemplo, como eu sempre falo, eu vou te dar um escafandro para você mergulhar, certo? Você vai usar esse escafandro, entrou no mar. Qual é a utilidade? Você não mais estando lá, sabe? Se você, uma pessoa está precisando de uma peça, de um balão de oxigênio, é uma peça que você não vai usar mais. Se deixar, vai enferrujar e virar nada, virar um coral, sabe? No caso do corpo, vira pó. Dê para as pessoas usarem, uai. Não é seu não, é emprestado. É emprestado daquela dimensão, não é você não, filho. É a mesma coisa que você falar assim, não vou usar mais, o que eu faço com essa camisa? Não, peraí, minha camisa não. Isso aqui não é você não. Nós não somos a camisa, nem somos o corpo também, né? Dá a camisa para quem precisa, deixa usar. Ah, mas e o que os mentores acham? Eu preciso falar mais alguma coisa? O que o espírito acha? Aí depende do seu grau de compreensão, mas uma coisa bem clara, depois que ele desencarna, ele não tem mais corpo. Ele se vê igual, né? Igualzinho, mas não tem mais o corpo físico. Uma vez não tendo mais o corpo físico, aquela troça e um mais denso, para que ele vai ficar preocupado com aquilo? Que ele vai virar podre, vai ficar podre, sabe? A gente tem tanto apego a essas coisas, no fim das contas tem carne guardada na geladeira para comer daqui a pouco. É uma coisa assim, sem lógica, né? Passa que eu morri, trouxe, não é mais meu não, nunca foi, só estou usando aqui por enquanto até o dia que der, né? Se não cuidar bem, ele morre, de qualquer forma esse troço vai morrer um dia. Rezar para no próximo vida ter Ô Senhor, me dê um corpo mais bonitinho, vaidade, já tá olha a situação, Bralino, o cara tá vivendo nessa, não, já que eu nasci feio, eu já vou preparar a próxima encarnação, ó, Senhor, na próxima eu quero ouvir massa, não pude aproveitar nada, não peguei ninguém, aí tá uma porcaria, né? Então os clientes que já tá desde cara, né? Já vai mal daqui desde lá, né? Então não tem nenhum problema. O próprio espírito percebe o grande talvez no momento da desencarnação ele possa não estar muito equilibrado e não ter uma visão real assim disso, mas com certeza a partir do momento que ele recupera-se, que percebe-se, que entende tudo que aconteceu, ele vai querer, para ele não faz mais diferença aquilo lá não. É como uma camisa velha que rasgou, um sapato que furou, não faz, né? Tem um carinho, né? Porque foi um instrumento que nós usamos, que nos deixou atuar, né? Caminhar, mas não é aquele negócio não, né? Desapego total. Até para quem é desapegado. Ah, mas eu era tão linda em corpo físico, morri. Sim, minha filha, se plasme bonita. Não precisa mais agora de botox, né? Botox é aquele negócio vem pro lado aqui. É uma pergunta agora um pouco mais delicada pelo teor emocional. É assim: uma senhora, rezo sempre por meu filho. Queria saber se morreu, né? Desencarnou, tá do lado de lá. Queria saber, dessomou, né? Estudaria no IPC. Queria saber se ele recebe essas orações, se de lá ele consegue captar os meus pensamentos, esses sentimentos, se meu amor chega até ele. Vou dar uma pausa. Claro que chega, mas é claro, só chega. É exatamente o que chega. Deixa eu baixar um pouquinho, que essas músicas estão um pouco agidas. Botar um pianinho, né? Um negocinho mais mais tranquilo, Saulo, mais light, mais na boa, na fé, né? Pra que esse negócio violento, rapaz? Deixa eu botar uma coisa bem calminha aqui então. Pra você se sentir, né? É bom que aqui é tudo online, tudo simples, tudo ao vivo ao morto, não ao vivo mais mentiroso que existe. Aqui, achei. Vou botar um Kevin aqui que fica bem calminho. Porque eu vou falar sobre isso, eu acho que merece músicas mais calmas. Diferença, filho. Vamos lá. A inspiração chega, né? O negócio chega. Chega sim. Só é justamente o que chega, né? O carinho. Chega ali, sabendo que é lembrado. É bom. É como se fosse um telefonema. A diferença, não, infelizmente, não. Só que o telefonema para ele é muito forte. Ele recebe sentimentos. E a senhora também recebe dele, apesar de não perceber. Às vezes forte também uma oração que chega não, às vezes que nos momentos de sono, às vezes chega no momento de relaxamento, você sente aquela coisa boa. Não, é importante sempre vibrar o melhor, justamente como a senhora está fazendo. Amar é o mesmo. A pessoa existe, teu filho está lá, está com certeza aguardando o momento certo. Não sei exatamente em qual processo de consciência,
depende muito da situação espiritual do que ele se encontrava no geral, mas com certeza vivo, né? Isso é um processo muito natural, apesar da gente ter uma descrença tão grande, a necessidade mas isso é simples. Ela continua perguntando assim: visito sempre o túmulo dele, levo flores e mantenho limpo. Isso é uma forma que eu tenho de cuidar dele ainda. Queria saber se isso é visto, se ele percebe, se ele fica feliz. Com certeza, olha, não é o fato de você visitar o túmulo, que túmulo nada mais é, claro que é um respeito ao corpinho dele, é a sua forma de se conectar, né, com o teu filho, que com certeza não é fácil. São provações, são aquelas contratos que nós assinamos antes de nascer. Ó filho, nos é falado, ao nascer você vai encontrar pessoas que você vai amar, e você já até ama, conhecendo muitos desses antes de encarnar. Pode acontecer muito bem de você vir primeiro, ou como eles voltarem antes. Então a saudade é inevitável, tanto para quem vai como para quem vem. E reencarnar é um contrato de saudade. Saudade de quem nós deixamos no mundo espiritual, que fica aqui, mas nós não conseguimos perceber. Mas muitos de nós sentimos saudades que não sabemos de onde, por quê, que lugares são esses, que pessoas são essas, um vazio que a gente não entende direito, né? Ao chegar aqui, a gente acaba indo, parentes começam a ir, avós, mães, irmãos, e essas saudades ficam como filhos também, né? Então a gente tem um contrato normal, um contrato de aprendizado. A saudade faz parte das ferramentas, dos instrumentos de Deus, que eu diria que, eu até falei isso no fórum hoje, que o sofrimento, nesse caso, é uma ferramenta de lapidação de Deus, lapidação de consciências. Nós, de espíritos tortos em aprendizados, de espíritos imperfeitos, como imperfeitos porque somos simples, não é perfeitos porque somos tortos, não, porque a gente está aprendendo mesmo. Uma criança está começando a ler, eu acho essa palavra imperfeita tão ruim. Uma pessoa está começando a ler, você pega um papelzinho, ela é imperfeita? Não, a bichinha só não sabe ler. Ela tem culpa? Não tem, né? Ela vai aprender a ler. É a mesma coisa, gente, a gente está em aprendizado, nós somos crianças. E ele fica feliz sim, mas não pelo fato do túmulo em si, é a sensação da lembrança. Se a senhora se sente bem, se sente mais feliz, se consegue trazer isso de uma forma positiva para a tua vida, te dá mais força, não tem problema nenhum visitar o túmulo dele. Não quer dizer que ele não está ali, não, mas é a forma como a senhora se conecta. Não importa o jeito, ame muito, ame com bom coração, sabendo que vai reencontrar, e vai mesmo, não tem jeito. O amor nos conecta. E onde é que é uma viagem o que não dá para fazer uma ligação, né? Se desse ia ser bom, né? Acho que as ligações mediúnicas vão vir com o passar dos milênios. Nós seres humanos aqui, com esse celularzinho espiritual que a gente vai, no fundo a gente já tem isso, mas não capta ainda direito, né? Enfim, que Deus esteja com a senhora nesse momento de dificuldade. Sei que não é fácil, mas é isso mesmo, faz parte dos nossos instrumentos de aprendizado da vida. Olhemos isso com simplicidade, com carinho, com amor, com naturalidade, porque por mais duro que pareça, acontece e aconteceu, e sempre e vai acontecer com todos nós de algum jeito. Outra pergunta aqui: percebi que você falou em alguns áudios que há casos de espíritos que ficam presos no caixão. Por que isso acontece? E o que são esses vampiros que você comentou, que até chamou de oceiros? Essa é uma pergunta realmente. A forma como uma pessoa desencarna depende de cada um, né? A parte interna, a bagagem emocional que ela traz, né? No caso, a quantidade eu peguei essa anteninha aqui agora para uma canetinha, porque eu fico com isso na mão, eu viro o Fidel Castro, sabe? Se eu tirar, eu vi ninguém. Acabou o homem. Agora com isso não. É uma muleta psicológica. Aí, voltando aqui, parando a pergunta, voltando. Então as pessoas desencarnam em vários momentos, em vários tipos diferentes. Todo mundo tem ajuda, certo? Ninguém é abandonado no caixão à deriva, no desencarne. Acontece que nós ainda vivemos numa época em que todos nós nascemos com grandes ainda erros internos,
que ocasionam grandes desequilíbrios emocionais. Chegamos perto aqui. Grandes desequilíbrios emocionais, né? Grandes dificuldades. E algumas dessas dificuldades trazem, por exemplo, uma pessoa que nessa vida, por algum motivo, anda assaltando, ou morreu em desespero total, acabou criando um processo de suicídio, né? Não quer dizer que ela seja ruim, né? Principalmente um suicida, que não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que entrou em desespero, não necessariamente, né? Mas entrou em desespero por algum motivo, ou então em algum momento da vida, e não aguentou a parada, né? Não aguentou o peso que carregava, né? A dificuldade que enfrentava. E essas pessoas, não quer dizer que todo caso seja esse, que todo mundo seja exatamente assim, mas acontece sim de pessoas ficarem mais densas, e com isso, por causa do processo, até tem aqui, ó, o cordão de prata, tá vendo aqui? Eu tenho um laserzinho agora aqui, para ajudar justamente para isso. O cordão de prata aqui, ó, nesse caso, ele, quando se parte, no momento de uma morte repentina, essas energias aqui ao redor, que é muito mais amplo, na verdade seria uma coisa assim, elas ficam procurando comando. É como uma epilepsia física. O que é a epilepsia? É quando o corpo, por algum motivo, perde o comando do cérebro e começa a se tremer todo, né? Então é mais ou menos parecido. Então aquele processo energético causa uma grande perturbação em todo mundo, todas as pessoas que desencarnam. Projetor, que não é projetor, pessoas experientes, que conhece o espírito, todo mundo sente, a depender da repercussão da morte, que tem morte que você vai ficando velhinho, isso aqui vai ficando mais fraco, até que desprende naturalmente. Tem casos de doença em que aí os mentores já vão preparando o desencarne e tal, mas as mortes abruptas, as mortes em acidente, assassinatos, as mortes repentinas, que ninguém espera, então causa uma grande, digamos, epilepsia espiritual, e há uma confusão aquele processo, né? Se você já tem uma certa consciência, todos nós temos ajuda nesse momento da desencarne. Chega alguém para ajudar, porque é muito difícil, né? É sair da densa para o sutil, e além do processo da bagagem psicológica, emocional, que é gigantesco. Há toda uma estrutura de médicos, de pessoas preparadas para cuidar da parte psicológica, da parte energética, médicos que cuidam da parte espiritual mesmo, com conhecimentos gerais, tanto energéticos, de chakras, como de órgãos, e o processo inteiro da consciência. E aí ajuda nesse processo. Só que algumas pessoas estão muito de uma maneira mental, o processo mental dela, veja bem, é mental, está em tão desequilíbrio que ela não consegue, por causa dessas energias soltas todas aqui. Mas o que aconteceu com ela, a culpa, o peso da consciência, a bagagem emocional, e não conseguem perceber esses espíritos, ou não querem, ou por exemplo, são pessoas que morreram crendo em determinado, por exemplo, uma pessoa lá no Iraque, sem julgar ninguém, mas as coisas são simples, né? Eles têm a crença de que quando por se matarem em nome dessa crença, alguns são todas, né? Algumas seitas de lá se matam em nome de uma causa, né? Como o caso de carros bombas, tal, que vão ter, não sei, 40 virgens, não sei se são esses do lado de lá. Chega do lado de lá, meu irmão, eu vou ver a virgem que vou encontrar, né? Aí não aceitam, ou por exemplo, uma pessoa que tem uma crença mais robusta, ou digamos mais ortodoxa, ligada a pessoas que acreditam que morre e acaba. Tem um caso de Luiz Sérgio, no livro de Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é um espírito que escreveu vários livros espíritas, né? E que ele chega perto de uma pessoa, e acontece esse caso acho que no áudio sobre a morte, em 900 é pouco, 1800, 2007. Acho que foi isso que eu gravei. E ele chega no caixão, né, e uma pessoa está presa no caixão, os mentores estão tentando tirar, a criatura não sai. Aí o André Luiz é jovem, tem uma cabeça boa, tal, brincalhão, mas ao mesmo tempo desrespeita algumas regras, enfim, é engraçado. Aí ele chega do lado e eu vou lá falar, não adianta, o pessoal fala, não adianta, essa mulher é teimosa. Não, mas eu vou lá. Era um cara ou uma mulher, sei lá quem era. Ele chega do lado do caixão, opa, aí a pessoa tava lá morta. Não tô falando com ninguém não, porque morreu, acabou.
Ou tô esperando o dia do juízo final. Não. Sim, mas e aí? Morreu, filho? Eu tô falando com você então? Não falo com ninguém não. Aí o cara não tinha conversa. Aí ele chegou e falou: ó, se você tá no caixão, teu corpo não vai se mexer mais. Você tá achando que vai ficar aí? Já, painho, né? Já tu vai lá pra dentro do buraco ali, ó. Aí ali vai ter barata, vai começar a apodrecer, vai ter verme. Verme? Como assim verme? Rato. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Então, é um processo desse, né? Esse foi um caso psicológico, de estado mental. A criatura não queria ajuda, e ela tem livre-arbítrio, né? Aí o que acontece em alguns casos mais densos, né? O espírito foi ajudado depois disso. Luiz Sérgio tomou uma bronca, mas fez o processo. Eu faria a mesma coisa. Aí esse caso específico, muitos espíritos então não ficam lá presos, né? E o processo de 2 dias, um dia não é às vezes suficiente para tirá-lo. Aí entra no caixão, é enterrado junto. Fica lá, tá lá por quê? Por causa do apego material, do processo mental. Aí não foi possível fazer, então há um grande processo magnético mesmo entre o corpo, ainda há, né? Então é preciso se afastar. É preciso que essas energias sejam dissipadas com ajuda, com vontade. Uma parte dela é feita aqui, outra parte é feita no hospital quando ele é retirado. O acúmulo disso, né? Então, com equipamentos especiais. Eles não conseguem fazer quando a pessoa não quer. Quando a pessoa é sua vontade, por mais errada que seja, infelizmente. Esse é um caso dos oceiros que você comentou. Eu ouvi esse termo no mundo espiritual, né? Nunca tinha ouvido, nunca li esse termo em lugar nenhum. Pelo menos se existe, eu não ouvi. Se existe, é bom que exista até, porque comprova o que eu ouvi. Eu já fui algumas vezes em cemitério, não gosto. Eu acho que me falta preparação, e olha que é muito difícil mesmo. Uma vez eu estava na frente, uma das vezes que eu lembro muito forte, eu vi algumas, né, mas dessa vez. Aí um rapaz chegou pra mim, não era para ser mentor, era um cara equilibrado, mas um cara legal. Ele falou: quer ver uma coisa? Era um cemitério, eu me lembro no lugar que eu estava, ficavam enterrado as pessoas indigentes, as pessoas que eram enterradas na terra, que não tinham nome, ninguém sabia quem eram, né? Aí ali já era pesado ali, né? Mas aí ele me pegou por aqui e me levou junto, acho que eu tenho esse relato em algum lugar. Quando ele me levou por cima, irmão, meu ouvido parece que ganhou uma amplitude. Eu comecei a ouvir. Eu ouvi as pessoas presas no caixão, algumas ainda. Os barulhos assim batendo, alguns. Era um negócio assim horroroso, né? E eu não aguentei, pedi para sair, quase desmaiei assim. O processo energético que eu senti foi por cima assim, não foi dentro não, ele passou por cima voando comigo. E foi muito difícil. Eu acho assim que esse processo desse processo inteligente disso é muito complicado, processo da compreensão disso tudo, mas no fundo é muito simples. Tudo é um aprendizado, né? Tudo é uma consequência de nascer, de ir, tudo é muito simples. Como o caso de uma pessoa que vai ficando velhinha, vai indo para o hospital, vai vindo até que desencarna, também é um processo de sofrimento, né? De aprendizado até que ela desencarne e passa pelo processo de pós-morte. Esse caso do oceiro são espíritos que ao desencarnarem ficam por ali vagando. E a gente desencarna, muitos desses ainda têm vontades materiais. Aí começam a criar hábitos um pouco quanto grosseiros, né, como o vampirismo. Isso acontece não é porque eu ou você desejamos, ou porque isso acontece naturalmente. Como eu posso estar mal energeticamente, só o fato de encostar na aura de uma pessoa aqui ao lado, eu já vou começar a puxar um pouquinho da energia dessa criatura papainho aqui. Ela começa a sentir um pouco de sono, tal, a pessoa, pelo processo de autoassimilação, né? Isso está acontecendo o tempo todo. Quando você estiver muito mal, então, ela pode até, se ela for mais sensível, ela pode sentir. Como o caso, né, teve um caso na Bíblia, acho que a pessoa toca em Jesus de costas a falar: quem me tocou? Que ele percebe que aquela pessoa estava tão mal que puxou muita energia dele. Tem esse caso bem legal lá, explicado até. Que ele percebe que foi levado uma energia dele naquele momento. A pessoa estava nesse processo também, né? Não é muito fácil ter um disparate em relação àquela consciência,
Mas isso acontece, então esses espíritos ficam lá, né? Alguns deles eu já vi, a aparência da gente é um processo de equilíbrio mental num plano espiritual. Se você tiver com um psiquismo bom, tranquilo, sua aparência se mantém tranquila. Alguns até se modificam a aparência para outras visões de outras vidas, ou aparências que mais desejam mostrar, roupas, enfim. E a parte física de alguns desses começa a se deformar, porque são dados como vampiros, naquela visão já vem de tal. A gente não sabe se eles trouxeram dos filmes ou se os filmes trouxeram deles, mas eu acredito muito bem que sejam intuições ou intuições ruins, né? De pessoas que viram esses processos fora do corpo de forma inconsciente e criaram filmes. Mas ficam parecidos com vampiros, alguns com dentes, alguns com bico, né? Então eles começam a sugar esse resto de energia. A sensação, apesar de energética, é como se encaixasse na carne do corpo físico mesmo. Então, para quem está preso dentro do corpo, não é uma coisa muito gostosa, não. Eu já tive uma experiência uma vez que me foi mostrado alguns tipos de morte, porque eu estava trabalhando muito forte uma época no amparo, diariamente. Ainda trabalho, mas são fases, né? Tem fases que você está para um lado, tem fases que está para o outro, depende muito da situação dos mentores, o que eles planejam para o seu aprendizado, né? Aí eu passei, uma das mortes que eu passei, que eu senti, né, a sensação de como passei foram vários dias de treinos. Um dia eu escrevo sobre isso, falei isso no livro, eu acho, não lembro. Uma das sensações que eu senti foi a de ficar preso no caixão. Olha, meu irmão, só de pensar dá falta de ar. Uma pessoa depois veio e me puxou assim, né? Não era um caixão, ainda me deram a sorte de não ser daqueles tipo gaveta, assim. Foi como se fosse debaixo da terra mesmo, assim, sabe? Aí só que eu conseguia ver em cima, assim, né? Eu conseguia ver a saída, como se fosse um buraquinho assim, eu conseguia ver a saída em cima. Aí ele puxou e falou: tá vendo, quando você for passar por isso ou precisar fazer algum trabalho, você já vai saber como é que essa pessoa se sente, para você ter noção às vezes do que falar. Não adianta chegar ali e dar sermão. O cara tá ali sem ar, meu irmão, dentro do caixão preso. Jesus vos salve, amém. Não tem conversa, irmão. Irmão, vamos sair, meu pai, vem para cá, pá, pega pela mão, puxa, brincando, tentando aliviar, dando passe, falando coisas boas. É tudo uma psicologia. É 80% de psicologia nesse caso e 20% de processo energético e palavras, né? 10% de cada um, digamos. Nessa hora é energia boa, né? Pensamento bom e psicologia. É isso aí, cara, vem cá, pega minha mão aqui. Não, besteira, cara. E o processo energético, os mentores estão trabalhando. Mas de sua causa, a sua função ali é cortar um pouquinho aquela situação. Não tem muito de chegar de conversa ali, não. Aquele fato ali é passo físico mesmo, sabe? Vamos lá, vamos passar outra pergunta engraçada aqui, interessante até. Eu gosto de andar em cemitérios. Minha mãe, meus amigos acham isso errado, né? Isso é errado? Eu falei, não. É um passeio meio estranho. Mas eu vou lhe confessar uma coisa. Eu não vou sempre, né? Mas toda vez que eu vou no enterro de alguém, ou que eu passo, eu sou vidrado em cemitério. Você é um espírito perdido. Filho do capeta. Chuta que é macumba. Sai pra lá, jacaré. É porque a sensação que eu tenho do passado, por exemplo, eu vejo aquelas lápides lá. Aí tem escrito lá: poxa, cara, passou alguém por ali, já viveu e já morreu, reencarnou e desencarnou, às vezes antes de eu encarnar. Isso eu acho fantástico. Essas pessoas estão continuando aonde? Em algum lugar, essas consciências passaram por ali. Aquilo é um registro avisando: encarnei aqui e já passei. Eu vejo assim, eu sinto um negócio tão forte espiritual naquilo. Um monte de gente que encarnou e desencarnou e eu acho muito bom para quem é materialista, para quem é muito materialista, quando vai das duas uma, né? Quando ele vai no enterro, que materialista só vai em cemitério e enterro, né? Quando enterro de alguém, porque se der nem vai, né? Por respeito àquela pessoa e tal, sem preconceito, tô brincando. Sabe, tem pessoas que, não sei o que, porque eu não sou materialista, eu não sou ateu, e cria um texto todo grande com aqueles termos que aprende na faculdade, que lê em livro para se defender. Calma, vamos brincar, tá tudo tranquilo, ninguém tá brigando com ninguém aqui, não, somos irmãos, brincando. É importante porque essas pessoas ou pensam: poxa, meu dia tá chegando também, né?
que ele foi, tava aí ontem e tal, mas agora foi. Ou das vezes, rapaz, será que continua mesmo, bicho? Nessas horas a gente para pensar, né? O que tá acontecendo? Eu acho fantástico, eu gosto também de cemitério, sabe? Não, eu ando sozinho, não tenho medo nenhum, né? Claro que apareceu uma mão assim, um pai, não vai aparecer, né? Mas pode ser um espírito ali, uma energia, tem algumas energias realmente que podem te perseguir por necessidade, né? Mas estão por sintonia. A sintonia depende da forma como você está meditando, como você está ali internamente, né? Então aí não vejo problema nenhum. Agora é errado se você todo dia está passeando no cemitério, né? Você pode aí causar acho que tem que ter andar de preto, tal. Tem gente que cria um rótulo, né? Tem muito disso. Não é nada errado, não tem nada errado isso, viu? Mas há se a pessoa se sente às vezes uma forma de se conectar com a espiritualidade, né? Se for isso, é bonito. Veja, não é andar em cemitério, não é a roupa que você usa, é como você está internamente. Responda para você. Você está bem? Você anda no cemitério para se conectar com a espiritualidade? Você está depressivo? Você tem algum processo interno que está trazendo algum meio down, o que geram pensamentos? Mas sejam sinceros, não responda assim, sim. Gente que acha que olhar nos olhos e apertar a mão é para você, sabe? Isso sim. Outra pergunta aqui, essas perguntas são bem interessantes, já vieram chegando. Quando uma pessoa morre, ela costuma assistir o seu enterro? E como funciona? Sim, outra pergunta, sim, costuma, né? Depende muito do seu grau de instrução, no seu caso de perturbação, com o tipo de morte que causou, estado emocional. Mas se ela está mais ou menos, ela costuma assistir sim. Agora, tem casos de pessoas que ficaram doentes, que estão muitos anos doentes. Ela pode ainda... O fato de o corpo morrer não quer dizer necessariamente que a consciência dela já despertou. A consciência também vem num processo a não ser que seja uma morte repentina, algum processo de doença, mas a pessoa estava consciente. Então pode acontecer, ela ainda está dodói e está sendo cuidado do lado de lá. Então, nesse processo de desencarne, ela pode estar adormecida. Por exemplo, o processo tinha uma pessoa muito famosa, não o Chico Xavier, ou pessoas que eram espíritos de grande elevação, mas no caso de uma pessoa assim como, sei lá, um presidente, né, que desencarnou e 160 milhões, 200 milhões de pessoas começam a pensar nele. Então, como ele pode não ter nenhum tipo de preparação, é adormecido, fica dormindo, painho, para que aquelas energias todas, esses choros, esses lamentos de tantas pessoas não abalem sua estrutura psíquica. Então ele é protegido, fica meio que num casulo, ali, tipo num lugar mais tranquilo, e aí dorme por um mês, uns 15 dias, para aquelas energias pesadas de tristeza não chegam, porque são telegramas, né? Essa diferença é que você não abre, não, ele chega de ver, vai batendo em você, você não consegue controlar. Então, nesse caso, tem que ter equilíbrio para manter essa base. Então, pode ser que não esteja tão equilibrado assim, né? Como funciona o processo de ajuda nesses casos? Não, ajuda é para todo mundo. Depende de cada caso. Nesse caso que eu falei, essa pessoa pode ficar dormindo. Outro, no caso, ele pode estar tão bem, pode estar em pé ali, tranquilo, do lado dos mentores, comentando, falando, não tomei minha última Coca-Cola antes de morrer, cara. Ele pode estar brincando, pode estar já feliz, porque para um espírito, quando ele está bem, que desencarna, é uma alegria, um negócio assim que é uma alegria, é como se fosse a projeção das projeções, né? A projeção final, o cara sai, velho, que beleza, velho. Claro que vai ter saudade, presença, a tristeza de seus parentes, mas de qualquer forma, a felicidade daquela liberdade, daquela criatura, daquela consciência é uma coisa que explode, não tem mais as energias densas por causa das dimensões que ele vai atuar. Então é fantástico. Para quem está triste, pode não ser tão bom. Por isso que muitas vezes a gente volta, que a gente fica lá no plano espiritual, por que o fulano está feliz ou não? É porque você tem que controlar as coisas dentro de você ainda, tio. Por que eu faço? Não, prepara outra reencarnação, né? Vai te dar uma oportunidade para esquecer temporariamente isso, vai ser bloqueado um pouco esse estado emocional. Você volta como bebezinho, junto com tais figuras, então vou voltar fofinho, Godusto não vai cuidar de você. Aí vem aquele processo todo, né? Vou me enganar os outros, como é que faz? Volta a beber que todo mundo te ama, né? Normalmente, né?
Tem mãe que maltrata também, né? Mas enfim, normalmente ama. É um processo feito, eu falo, o bebê é a forma mais fantástica de enganar o próximo. Vem aquele troço gorducho, bonitinho, pequenininho, todo mundo ama, pega, abraça, cuidado, ele é inocente porque não lembra de nada, não tem energia ruim, não gera pensamentos ruins. Vem aquele negocinho, meu Deus, e ali dentro está o espírito todo acabado, torto, né? Que fantástica a criação. Inteligência pura. E que inteligência, emoção, sentimento elevado. Vamos lá. Alguém que é levado à pena de morte, o que acontece com ela? Como é vista essa situação pelos espíritos superiores? Em hipótese alguma, né, não aos homens não é dado a opção de matar e de retirar uma vida, seja lá qual for, né? Eu não vou ser demagogia aqui falar que é só vida física, né? Se a gente parar para pensar também, há muitos erros por aí, nesse sentido, né? Com o caso de animais, tal, que a gente ainda está em aprendizado. Mas a cobrança em cima dos animais, por causa do nosso nível consciencial, ainda é pequena. A cobrança em cima da vida do próximo, perante a justiça divina, é a mesma, né? Porque é um padrão só. O problema é que quando você faz uma coisa errada com outra pessoa, uma pessoa especificamente, ela tem uma repercussão chamada karma, que é o karma pessoal, né? E esse karma pode gerar, porque a pessoa está cobrando, né? E pode gerar uma reação nesse sentido. No caso de uma pessoa que mata ou um processo de morte, não necessariamente todo mundo vai sofrer um assédio ou um processo de karma, mas lógico que ali tem o aprendizado de toda uma sociedade, né? A gente tem que chegar a uma conclusão devagarzinho. Agora, é muito profundo essa informação. Essa situação para os espíritos superiores é vista com tristeza, mas com maturidade ao mesmo tempo. Maturidade que ainda é repercussão do homem, da consciência, dos espíritos que estão reencarnando nesses corpos. Esses corpos ainda fazem parte do processo de que estão reencarnados, espíritos desse nível. Espíritos que violentam, que não respeitam as leis, que acham que são as leis, às vezes impondo as suas visões, e por motivo de equilíbrio geral acaba que criando situações como essa, como pena de morte, né, tentando criar na medida do possível um equilíbrio que não causa, né, porque eles acham que ao matar, mata-se também de uma vez por toda a pessoa e o problema é eliminado, e não é. Aquele espírito pode não atuar mais no plano físico, mas ele atua no plano espiritual. Se ele quisesse continuar perturbando de certa forma, ele continua perseguindo, às vezes até de forma mais implacável do que quando era no físico. Então é uma mera ilusão achar que a pena de morte resolve alguma coisa. Não resolve. Faz-se com que tanto o espírito que morreu tenha algum tipo, se foi por causa de inocente ou não, né, tenha os seus aprendizados, como para os que atuaram diretamente nessa atitude vão ter que ter seus aprendizados também. Tudo é por aprendizado. Espíritos superiores enxergam dessa forma. Os animais também, outra pergunta, os animais também continuam após a morte? Sim, a gente já falou isso num FAQ. As almas dos animais são relativamente diferentes, o nível de evolução é diferente. Há um outro tipo chamado alma grupal, que é depender do tipo, do nível, porque o animal tem vários tipos de consciência. A consciência de um girino não é a mesma de um cachorro, né? Eles são níveis de evoluções diferentes. Então os espíritos têm uma certa hierarquia nesse sentido que eu não sei lhe dizer qual é. Acho que nem é dado a todos nós saber isso. Tem vários livros, tal, importante é pesquisar, mas continuam sim. Eles não continuam inclusive às vezes com os espíritos do lado de lá, animais, a passarinho, do mesmo jeito que também reencarnam, voltam, estão em aprendizado para chegar também no nível de consciência um pouco mais evoluído a cada passo. E uma última pergunta: havendo morte cerebral, é correto a eutanásia no caso da doação de órgãos, para doação de órgãos inclusive? A doação de órgãos nós já falamos hoje, né? Que é simples, faz parte dessa dimensão. Pode haver algum tipo de complicação somente quando, apesar de estar de origem psicológica, quando aquele espírito está ali dentro, o corpo está morto já, mas ele pode ainda estar confuso, ele não vai sentir as dores. Ele pode sentir repercussão psicológica, só única e exclusivamente.
como o caso de suicidas, né, que passam pelo processo da morte, ficando presos no corpo ali, tendo que... Enfim, o processo é todo psicológico a partir de então, mais as dores que se encontram naquele outro corpo que é passado, né? Agora, havendo morte cerebral, eu não sei assim dizer exatamente qual é a visão espiritual, né, no caso da eutanásia, mas é claro ali que o processo de reencarnação não é mais possível, né? Vamos pensar, o corpo morreu, pelo menos assim, a atuação dele, o corpo está vivo organicamente, mas a atuação do espírito ali dentro não existe mais. Talvez ali exista um aprendizado para a família, que por algum motivo, sabe lá Deus qual, né, fica-se então só aquela parte orgânica viva, praticamente sem nada, porque se você pensa nisso, há muita gente inválida que poderia se matar então, ou se quebrar a vida orgânica. Eu não acho que a nós é permitido isso. Eu acho que no fundo há todo um processo natural que por algum motivo existe, né? Deve ser muito difícil do ponto médico, do ponto científico, a aceitar e cogitar essa possibilidade. Mas assim, é correta a eutanásia para doação de órgãos? Eu acho que nesse caso aí tem que se analisar com carinho. Se ele não tiver nenhum, tem que ver quem é que está perto, quem é que está cuidando, né? Se no caso que os parentes vão, nesse caso, vão decidir. Difícil pra caramba essa pergunta sua. Acho que é a mais difícil de hoje. Se desliga ou não desliga o equipamento. Do ponto de vista espiritual, eu acho que não. Talvez o espírito ali não esteja mais, não é? Não faz diferença para ele, mas talvez esteja. Talvez o nível de consciência dele ali. Quem sabe, se não, como eu falei, isso não é um aprendizado para a própria medicina ou para os próprios parentes que ali estão. Não, talvez uma atitude como essa pode gerar algum tipo de repercussão. Então, eu acho nesse caso específico, Deus nos abençoe numa situação dessa. Nos ilumine a consciência, porque há muitas situações dessa por aí. Amigos, nós estamos terminando o FAQ de hoje, né? Foi uns 42 minutos já, meu Deus. Tá aqui a música, volta a música do começo aí, que bonitinha, tá aqui ainda. Não, eu tirei, cabe tudo bem. Fica o futuro mais próximo. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado. Amanhã nós continuamos, já estamos chegando no 18º amanhã, né? Vão ter mais 2. Muita paz, mais 3, né? A partir de amanhã. Muita luz, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.